Deus, você e eu, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live para você desenvolver espiritualidade cristã, inteligência emocional, tudo isso voltado para o teu casamento e para o teu relacionamento. O tema dessa manhã, o tema dessa live é a oração que transformou a minha vida. Sim, hoje eu vou falar de uma oração que não transformou só a minha vida, mas uma oração que também transformou o meu casamento. E como a oração, ela pode sim impactar a tua vida conjugal, a tua vida pessoal, a tua vida de fé, a tua vida profissional. Seja você bem-vindo, bem-vinda. Cada uma que vai entrando. A Esther já deixando o seu bom dia. Se você está entrando aqui também, deixe o seu bom dia. Gente, deixa eu te fazer a pergunta. Qual é a oração que você acredita que pode impactar a tua vida? Qual é a oração que você acredita que pode transformar a tua vida? Talvez você olhe para a Bíblia e pense, é a oração do Pai Nosso. Talvez você é católico e pense, é uma oração específica. Talvez você é pentecostal e diz que precisa ser uma oração de libertação e de cura. Eu não sei o que você pensa com esse tema quando eu digo a oração que transformou a minha vida. Mas eu não estou pensando agora em algo que eu digo. Mas a oração que transformou a minha vida é um estilo de vida de oração que transformou a minha vida. Vou contar um pouquinho da minha história e como eu vivi oração até agora. Eu cheguei à fé, conheci Jesus Cristo na minha vida ali pelos meus 15 anos de idade. Lá dos meus 15 anos de idade até os meus 32 anos de idade, eu cultivei um bom hábito, que é o hábito do quê? De fazer devocional e orar depois. Então, na época, ou eu li um texto bíblico, ou eu li um devocional que a gente tinha na igreja, e depois a gente fazia, ou eu fazia, uma oração de 5 a 10 minutos. Depois que a Suzy e eu nós casamos, nós fazíamos isso como casal. E era um bom hábito. Talvez você diga, eu preciso também de um hábito assim na minha vida. Mas esse bom hábito, esse hábito de fazer isso todo dia, em algum momento eu percebi que na minha vida se tornou uma mera religiosidade. Eu fazia porque eu era obrigado a fazer isso. Talvez você olhe para a tua vida e você diga, tem coisas que eu faço porque eu acho que tem que ser feito, mas eu não sinto nada com isso. Isso não mexe comigo, não mexe com a minha história e nem com a minha existência. E era assim que eu me sentia. Eu me sentia um hipócrita, porque eu era pastor, eu fazia isso todo dia, eu lia a Bíblia, eu orava, e ao mesmo tempo essa oração era uma coisa fria e vazia. Eu me sentia um robô, me sentia estático dentro daquilo que eu fazia. E em algum momento, lendo um livro, eu cheguei na conclusão de que a oração ela não pode ser simplesmente uma obrigação. A oração não é uma obrigação. Fala comigo assim, a oração ela não é uma obrigação. Mas sim, a oração ela é uma resposta daquilo que Deus tem feito e quer fazer na minha vida. A oração é uma conversa. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é do Dr. Leônidas. Ele diz assim, que toda emoção é um convite à oração. Toda emoção é um convite à oração. E essa frase de que toda emoção é um convite à oração, ela faz mais sentido naquilo que eu quero falar hoje do que você fazer alguns meros rituais só por obrigação. Então hoje, a oração que transformou a minha vida, na verdade, é uma forma de orar. É um jeito de orar onde eu tenho percebido quem que é Deus, quem que sou eu, quem que é meu próximo, o que eu sinto, como é que eu ajo, quais são os meus pecados, o que eu preciso mudar. Hoje eu oro com perguntas, e perguntas que me acompanham no meu dia a dia. E eu vou te ensinar hoje a você orar como eu oro. E eu creio sim que essa oração ela pode transformar a tua vida. Olha só, deixa eu pegar um texto bíblico que é Tiago capítulo 4, versículos 3 até 7. Vou ler aqui para você. Lá diz assim, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes?
Continuando. Mas ele nos concede graça maior, por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Olha só o que esse texto bíblico fala antes de eu entrar na minha questão específica. A primeira coisa que ele diz é: vocês não recebem porque pedem mal. Vocês não recebem porque pedem mal. E o que é esse pedir mal? Ele explica aqui um pouquinho o que é pedir mal. Como é que você tem orado? Você tem orado assim como o Tiago diz aqui? A oração para ti, o que ela se tornou na tua vida, no teu casamento, na tua espiritualidade? Ela se tornou uma obrigação, como eu falei lá no começo? A oração para ti se tornou algo onde Deus virou um objeto, um Papai Noel, um pai que precisa dar tudo aquilo que você precisa? E um bom pai, gente, não é um pai que dá tudo aquilo que a gente quer e precisa. E aqui é justamente isso que Tiago fala. Nós oramos mal, pedimos mal. Estamos fazendo isso de uma má forma diante de Deus. E agora não estou fazendo isso de forma de julgamento sobre você, mas eu falo sobre como era a minha vida. Porque a oração, ela se tornou algo que girava só em torno daquilo que eu queria fazer ou ter. E não daquilo que eu estava sendo ou deixando de fazer. Então, só deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Então, o que eu quero fazer você pensar hoje? Como é que você tem orado? Qual a tua motivação de orar? Você já se questionou? A nossa motivação de orar, ou a tua motivação de orar, é só pedir? A tua motivação de orar é uma obrigação, uma religiosidade, algo que você aprendeu? A tua motivação de orar, ela é uma motivação por causa do orgulho? O que faz você ter isso, ou querer fazer isso? E quando eu entendi que oração não é religiosidade, mas que oração é o que o Tiago diz aqui no final, ele diz: aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Que oração é relacionamento, que oração é estar na presença de Deus, desse Deus te conhecer e você conhecer a Deus, a minha vida começou a mudar. E aqui eu quero mostrar para você como essa oração tem mudado a minha vida. E eu oro com 5 perguntas, e não só eu, a Suzy também, a gente costuma fazer isso, eu inclusive anoto as minhas perguntas num caderno, as respostas na verdade. Eu anoto tudo aquilo que eu oro. Isso me faz olhar para o dia de ontem, para uma semana atrás, para um mês atrás, e ver o que Deus tem feito na minha trajetória e na minha história até então. E a primeira pergunta que eu faço todo dia no meu caderno de oração, e eu quero desafiar você a fazer isso, é: o que eu tenho a agradecer? Pelo que eu sou grato? O que Deus tem feito na minha vida no último dia? Hoje de manhã eu fiz isso, eu olhei para o último dia, para 5 grandes coisas que Deus fez comigo ontem. E essas 5 grandes coisas talvez não sejam imensas, mas eu vou falar até o que eu coloquei ontem para você talvez se identificar. Então o primeiro motivo que eu coloquei ontem foi que o nosso carro estava dando um sinal de alerta, que tinha alguma coisa estragando nele. Levei o carro ontem de manhã na oficina, deixei ele lá, fui para minha academia. Quando eu voltei, o mecânico falou: não tem nada. Então eu agradeci a Deus. Deus, obrigado, que o carro ontem não deu uma despesa maior do que a gente calculou. Segunda coisa que eu agradeci pelo dia de ontem. Ontem de manhã eu tive uma sessão bem especial com uma pessoa. Eu atendi essa pessoa e eu percebi que para ela chegou a várias chaves, vários entendimentos da vida dela, da vida emocional, da vida espiritual dela. E eu agradeci a Deus. Obrigado pela sessão de ontem, por aquilo que você fez nessa pessoa que eu atendi. Ontem, finalmente, depois de semanas, eu consegui ficar no meu escritório uma tarde toda sem atender ninguém, sem fazer nada. Vim de semanas malucas, organizei um monte de coisa que eu precisava organizar, que eu tinha lá na minha lista de coisas a serem feitas. E eu agradeci a Deus, obrigado, que finalmente eu pude respirar e organizar o meu dia, as coisas que tinham para ser feitas. Outra coisa bem pequena, parece ser boba, mas no domingo a Suzy ela fez uma cuca de amendoim
Ela é uma cuca sem glúten e com uma cobertura de chocolate 80%. Então é um doce mais ou menos saudável. E a gente pôde saborear isso ontem de novo. E eu pensei, nossa, obrigado Deus. Não é sentir o desfrute, sentir o gosto daquilo que tem feito. E o nosso filho ontem, ele começou a jogar xadrez no time aqui da cidade. Ele ama jogar, o mais velho, o Matias. E fui lá buscar ele ontem, no final do dia, junto com os meus outros filhos. E estava uma tarde maravilhosa, assim. Tinha sol, estava gostoso, a primavera. Conversei um pouco com o professor de xadrez dele. E essas 5 coisas eu coloquei ali no meu caderno de oração para agradecer pelo dia de ontem, pelo que Deus fez no meu dia de ontem. Parecem coisas pequenas, parecem ser coisas simples. Mas agora se todo dia você chegar lá na tua vida de oração e começa com louvor e gratidão e diz, Deus, obrigado pelas pessoas, pelas situações específicas, pelas proteções. Você começa a ver e sentir o cuidado de Deus no teu dia a dia. Primeiro, isso muda espiritualmente algo dentro de nós. É o que o Tiago fala aqui. Ele fala de se aproximar de Deus e Deus se aproxima de você. Perceber Deus na sua vida, você percebe a presença dele nas pequenas coisas. Mas também, neurologicamente, algo acontece dentro de você. Pessoas que são gratas são pessoas mais felizes. Pessoas que são gratas, elas olham a vida com mais positividade. Pessoas que são gratas são pessoas que alcançam muito mais, eu vou dizer assim, responsabilidade, mas também sucesso na sua vida. Porque elas sabem desfrutar do caminho. Propósito, gente, propósito não é só uma tarefa que eu executo. Propósito é saber você desfrutar o caminho. Você sabe desfrutar o caminho? Você consegue agradecer pelo teu marido, por tua esposa, pelos teus filhos, pela tua família, pela tua igreja, pelo carro, pela casa, pelas pequenas e grandes coisas que Deus tem feito no teu dia a dia? Ou você é o tipo de pessoa que acorda de manhã, coloca o pé esquerdo para fora e diz, que dia amaldiçoado? Talvez você não use a expressão assim, que dia amaldiçoado, mas você acorda com cara fechado, murmurando, reclamando, vendo defeitos no marido, na esposa, nos filhos, no dia, no tempo. Então, quando você acorda e você começa a agradecer dentro do teu dia, com essa perspectiva da gratidão, você primeiro percebe a Deus de uma forma diferente na sua vida, certo? Segunda coisa, neurologicamente acontece algo dentro de você, positivamente, com alegria. Talvez você está aqui e diga, mas Maico, o meu casamento está uma droga. Talvez você está aqui e está dizendo, eu tenho alguém doente dentro da minha casa. Talvez você diga, eu mesmo estou doente. Eu estou com depressão, ansiedade, alguém dentro da minha casa está passando por isso. Talvez você perdeu alguma pessoa que você ama com a morte, você está de luto. Eu não sei qual é a situação que você está aqui. Talvez você está sofrendo com algum trauma, alguma dor do passado. Mas a gratidão, gente, a gratidão ela nos ajuda até a passar por dificuldades e problemas difíceis. Tanto é que Jesus, quando ele vai falar das pessoas felizes, ele usa adjetivos negativos para as pessoas felizes. Bem-aventurados são os que sofrem, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os perseguidos por causa de mim, bem-aventurados são os pobres. Ou seja, ele usa o negativo e diz que essas pessoas elas são felizes. Porque a felicidade ali para Jesus, ela não é um estado do que eu tenho ou não tenho, mas a felicidade é o estado do reino de Deus dentro de mim. Então, quando o reino de Deus está dentro de mim, eu entendo que gratidão, louvor, é possível ter gratidão e louvor até nos momentos difíceis. Como o Jó é aquele que tinha uma família linda, o Jó era aquele que era próspero, o Jó era alguém rico, e ele perde tudo. E nesse perder tudo, e na dor dele, depois de lutar com a dor dele, não estou dizendo que a gente não deve sentir a dor e lutar com ela, mas ele diz assim, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de contigo andar, face a face,
na realidade. Ou seja, ele consegue, dentro da tragédia e das perdas da vida dele, olhar para Deus com a perspectiva de gratidão e louvor. Tem alguns salmos que falam disso. Salmos de Davi. Te louvarei, Senhor, apesar de tudo. Então eu quero te convidar nessa manhã a olhar para esse primeiro ponto da oração que transformou a minha vida. Ela começa sempre com louvor e gratidão. Com louvor e gratidão. A Ellen dizendo aqui, bom dia, eu agradeço todos os dias pela cama que eu consegui comprar. Uma coisa boba, mas para mim ela é o máximo. Deus me ajudou a comprar ela. Amém. A Eliane dizendo aqui, bom dia, glória a Deus por mais um dia abençoado. Gente, é isso. Sabe, agradecer a Deus não é agradecer a Deus pela Ferrari, mas agradecer a Deus pela cama que você conseguiu comprar. Agradecer a Deus pelas pequenas coisas que você tem no caminho. Até a própria palavra ela diz que quem é fiel no pouco, muito lhe será concedido. Então, se no pouco, e agora não é só o financeiro, se no pouco eu consigo ser grato, eu também consigo ser grato no muito. Gente, eu conheci pessoas que têm muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Mas elas só têm dinheiro. Elas não têm mais casamento, elas não têm mais amor, elas não têm mais reconhecimento das pessoas à sua volta. Elas só têm um carro bonito, elas só têm uma casa bonita, elas só têm uma viagem a mais que ela fez lá para a Torre Eiffel, lá em Paris, mas o marido não fala mais com ela. Estou falando de realidade, gente. Estou falando de pessoas que eu conheço, histórias que eu ouvi. Então, o dinheiro, se eu não consigo ser hoje grato com R$1.000, eu não vou ser grato com 10 mil, 15 mil, 20 mil ou 100 mil. Se hoje eu não consigo ser grato pelo meu feijão com arroz, eu não vou ser grato também pelo salmão. Se hoje eu não consigo ser grato pela minha camisa simples, eu não vou ser grato também com a minha camisa de grife. Porque não tem a ver o quanto você tem, mas tem a ver como você olha para aquilo que você tem. Você percebe a diferença? Então, gratidão é um estilo de vida de oração. Gratidão é ver a presença de Deus na sua vida. Gratidão, gente, muda a nossa vida neurologicamente falando. Ela muda tudo em nós. Preciso mudar também agora de lugar aqui, porque o sol está batendo na minha cara e ele está meio baixo. Deixa eu ir para outra posição aqui no meu escritório. Tá? Tá melhor agora para mim, consigo ver vocês um pouquinho melhor. Vocês não, né? Mas as pessoas que estão entrando e saindo. Gente, você está sendo grato por essa live? Essa live aqui, ela está fazendo sentido para você? Se essa live está fazendo sentido, eu quero pedir agora que você aperte o teu like. Eu sei que é uma coisa chata ficar pedindo isso. Mas quando você faz isso, você está dizendo para o Instagram que essa live está sendo legal. E o Instagram vai fazer com que mais pessoas entrem aqui. Tá? Então aperta no o botão de curtir aqui umas 10 vezes. Também quero pedir que você vá no botão de compartilhar. Ele fica aqui embaixo à direita. Então você vai lá, escolhe agora algumas pessoas para estarem recebendo esse conteúdo. Eu também estou escolhendo aqui algumas, tá? E você vai lá e compartilha com elas. Enviei para cada uma também. 5 pessoas. Vai lá e compartilha, assim você chama mais pessoas para esse momento. Então esse é o primeiro pilar de uma vida de oração que transformou a minha vida. Transformou o meu casamento. Gente, isso faz você também olhar para o teu marido, para a tua esposa com gratidão. Você vai olhar para a pessoa que está ao teu lado e você não vai olhar com murmuração. Você começa a olhar para o teu marido e tua esposa e ver as qualidades dessa pessoa também. O que Deus colocou de bom nelas. E não só os defeitos. A gratidão na vida de oração, ela não fica só naquele momento onde eu oro 5, 10, 15, 30 minutos. Mas a gratidão, ela permeia o meu dia. Porque oração aqui, que eu estou tentando falar, oração é mais um estilo de vida do que um momento. Oração é um jeito que eu vou viver do que uma reza. Então, quando eu olho para minha esposa, eu vou olhar para minha esposa com gratidão. Quando eu olho para o meu marido, eu vou olhar para o meu marido com gratidão. Eu vou do que para o copo vazio.
Então eu quero te convidar a você fazer isso. Olhar com gratidão. Segundo ponto, e a segunda pergunta que eu faço dessa oração que transformou a minha vida, e eu também anoto lá no meu caderno. E a pergunta que eu faço é: o que Deus está querendo falar, ou o que Deus quis falar no dia de ontem para a minha vida? Como Ele quis falar? O que Ele quis falar? E quando eu pergunto o que Deus quis falar comigo no dia de ontem, eu olho primeiro para a Bíblia. Então eu começo com a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu entendo que a palavra de Deus é o primeiro lugar onde Deus fala conosco, mas eu não me fecho só para aquele texto bíblico. Eu creio que esse texto bíblico ele precisa vir para a minha vida, para as situações que eu vivo, para o meu trabalho. Senão, de novo, é aquela religiosidade do templo. Deus só fala comigo na Bíblia, Deus fala comigo só no templo, ou pelo padre ou pelo pastor. Mas eu creio que Deus está aqui presente em todas as instâncias. Então eu olhei para o dia de ontem e fiquei me perguntando o que Deus quis falar para mim no dia de ontem. Pelas situações, pelas pessoas que eu convivi. E eu olho para isso e pergunto: Deus, o que você está querendo falar para mim? Como é que você está me direcionando? E um dos pontos que eu olhei ontem, onde Deus quis falar para mim, eu fiquei olhando para o você e eu. O você e eu é o nosso ministério, você e eu é a nossa empresa. Ontem eu fiz alguns fechamentos, alguns números, pessoas atendidas e tudo mais. E eu pensei, nossa, como a gente está muito mais longe do que no ano passado. E assim, eu nunca me dei conta de tudo o que aconteceu. Agora faltam 3 meses para terminar o ano. Nós atingimos agora, em setembro, o que nós tínhamos atingido em dezembro do ano passado. E ainda nós temos 3 meses pela frente, em todos os números. Isso me fez olhar, poxa, Deus está agindo na minha vida. Deus está usando você e eu, Deus está abençoando você e eu, está abrindo portas. Algo que a gente tinha colocado como meta para esse ano, como você e eu, era de que a gente queria fazer eventos em 3 igrejas que não são a nossa igreja de berço, que é a igreja luterana. E esse ano nós vamos fazer 4. 2 já fizemos e 2 agora vão acontecer ainda em outubro. Então eu olho, e ontem fazendo essa análise eu penso, poxa, Deus realmente está falando comigo. Deus está falando, Michael, tenho algo para vocês. Eu tenho algo maior para vocês. Eu tenho algo pela frente. E às vezes não é só nesse sentido positivo, às vezes também é no sentido negativo. Outra coisa que Deus falou comigo, tá? Vou mostrar para você aqui. Se você olhar, eu estou aqui com um ponto de que eu tirei sangue. Tirei sangue hoje de manhã, fui fazer um exame médico. Não estou com nenhum problema, mas estou fazendo suplementação alimentar. Então, repondo algumas vitaminas que podem estar um pouco melhores. E eu fiquei 3 semanas enrolando para fazer esse exame, porque eu odeio tirar sangue. Mas no fundo é só chegar lá, a enfermeira vai lá, tira um pouquinho de sangue e está resolvido. E eu fiquei me perguntando, por que eu enrolo tanto para tomar decisões difíceis? E depois que você toma essa decisão é muito mais leve. E eu entendi que Deus também está falando comigo. Ele está falando assim, Michael, se você for um pouquinho mais ágil nas outras coisas e não só no tirar sangue, a recompensa ela também é mais rápida. Então, esse segundo ponto da minha vida de oração é justamente isso, é perceber nas situações, nas pessoas e na Bíblia, onde Deus tem falado com você. Aonde Deus tem falado com você? Você tem escutado a Deus para dentro do teu dia a dia? A fala dele? Para o teu casamento? Para aquilo que você está vivendo? Você está com os ouvidos abertos? Eu acho que isso também é importante. Porque se Deus tem falado, mas eu estou ocupado, trabalhando na internet, triste, distraído, também não escuto. Tem uma situação lá no Antigo Testamento, que é o profeta Elias, onde ele diz assim, Deus não fala na tempestade, Deus não fala no vento, Deus não fala nas coisas estrondosas da natureza, mas Deus fala na brisa, no silêncio, na calmaria. Então, para eu escutar o que o Senhor realmente tem dito sobre a minha vida,
eu preciso talvez... Esse silenciar é silenciar nas coisas pequenas. É silenciar o celular, é silenciar as distrações, as notificações, as redes sociais. Deixa eu te perguntar aqui, como é que está o teu celular? Quando você vai dormir, você está recebendo o tempo todo notificação ou você coloca ele lá no modo avião e vai dormir? Quando você está trabalhando, está o tempo todo apitando alguma coisa, vibrando alguma coisa para você olhar a notificação ou você tem se concentrado? Isso, gente, está relacionado a aprender a ouvir. Deus fala o tempo todo. Fala aí comigo, repete aí comigo, escreve aqui. Deus fala comigo o tempo todo. Deus fala contigo o tempo todo. Deus fala para dentro do teu casamento o tempo todo. Agora a pergunta é, você está ouvindo? Eu lembro da história do profeta Davi, não do profeta Davi, do rei Davi e do profeta Natan. Quando Davi ele adulterou com a Batseba, Deus estava falando com ele o tempo todo. Deus estava falando com ele o tempo todo, mas ele não ouvia. Ele matou Urias, mas ele não ouvia. Ele adulterou, mas ele não ouvia. Ele só ouviu quando o profeta Natan chega na frente dele e conta a parábola de um pastor que tira a única ovelha de um camponês, sendo que ele tinha muitas, e Davi diz assim, mata esse homem. E daí o profeta Natan diz, você é esse homem. E nesse momento caiu a venda. Nesse momento caiu nas fichas de Davi e ele ouve a Deus. Porque ele não parou. Ele estava cego pelo pecado. Ele estava cego pelo desejo. Ele estava cego por aquilo que ele queria. E não por aquilo que o Senhor dizia. Então, Renata disse aqui, Deus fala comigo o tempo todo. A Ellen disse, Deus fala comigo o tempo todo. A Sil disse, Deus fala comigo o tempo todo. Agora, você para ouvir. Se você parar para ouvir, você primeiro não vai ter as consequências do Davi, que são consequências desastrosas. E se você parar para ouvir, você volta para o caminho, que é o caminho do Senhor, muito mais rápido. Então, esse é o segundo ponto do qual eu tenho falado numa oração que transforma. É ouvir a voz de Deus no meu dia a dia. Primeiro eu falei da gratidão e agora é ouvir a voz de Deus. Eu quero desafiar você a fazer exatamente como eu faço. Pega um caderno e coloca essas 5 perguntas. A primeira pergunta é, Deus, o que foi bom no último dia? Pelo que eu posso te agradecer. A segunda pergunta é, aonde Deus quis falar comigo no último dia? E você anota. Pessoas, situações, circunstâncias. E o terceiro agora é onde Deus quer falar comigo por meio das minhas emoções. Toda emoção é um convite à oração. Então, aquilo que eu sinto, que talvez seja a coisa mais forte que um ser humano tem dentro da sua essência, que é o sentimento, do sentimento deriva a emoção, é o lugar onde Deus quer falar com você. E, gente, aqui não são só as emoções negativas, são as emoções positivas. Semana passada eu estava num curso, e tinha no curso pessoas muito extrovertidas, mas muito extrovertidas mesmo. Eu não sou uma pessoa extrovertida. Mas sabe aquela pessoa que é tão extrovertida que acaba sendo chata? Porque ela precisa ter o tempo todo a atenção da turma, do professor, dos outros. Precisa estar o tempo todo fazendo alguma palhaçada, alguma coisa para chamar atenção para ela. Às vezes essa pessoa quer mais atenção do que o próprio professor dentro da sala. O que eu quero dizer com isso? Talvez Deus quer falar para uma pessoa assim, talvez você seja uma pessoa assim, que o tanto que você quer chamar atenção pela tua alegria, no fundo é uma rejeição. Que você está procurando uma atenção das outras pessoas que você não teve do teu pai e da tua mãe, e por isso você é tão extrovertido. E talvez você precise entender as tuas emoções. Gente, as pessoas, elas não tomam decisões burras só nos momentos de tristeza, mas também nos momentos de muita euforia.
Então, nunca tome decisões rápidas nos momentos de euforia, nos momentos de raiva e nos momentos de muita tristeza. Deixe a emoção vir e sair. Por isso, eu me pergunto todo dia o que Deus quer falar comigo por meio das minhas emoções. E para o dia de ontem, eu olhei para isso. Teve a situação do carro, que eu perguntei, Deus, por que sempre tem de novo estragando alguma coisa no nosso carro? A gente trocou de carro, tem um carro quase novo, e sempre tem de novo alguma coisa estragando. Às vezes eu acho que é uma maldição espiritual que tem sobre nós. Eu já quebrei ela, em nome de Jesus está quebrada. Mas geralmente o carro estraga, tá? Geralmente o carro estraga em algum evento, alguma coisa importante que a gente vai. Na semana passada eu falei que o nosso carro estragou, a bateria do carro estragou, o sensor do carro, na verdade, estragou, antes da gente sair para um evento, que era lá em São Martinho, no sul do estado de Santa Catarina. Nós voltamos, na terça-feira eu ia para um curso, quando a gente ia sair estragou o freio do carro. No domingo à noite, a gente visitou uma família, a gente teve uma conversa bem importante com essa família na nossa vida. A gente tomou algumas decisões e a gente voltando de lá, apareceu algo no combustível do carro. Eu pensei, nossa gente, o carro que eu tenho, eu comprei do meu pai, um carro seminovo, e geralmente nesses momentos de grandes decisões, acontecimentos, parece que a gente é atacado, parece que a gente é tentado. Mas está voltando à pergunta. E eu fiz a pergunta, o que Deus está querendo falar comigo por meio das emoções? Em relação ao carro, eu sempre penso no negativo. E talvez a pergunta que eu me faço é, Marco, por que você é tão negativo em relação a bens materiais? Por que você é tão negativo em relação a isso que está acontecendo? E eu quero convidar você agora, na tua vida, identificar qual é a emoção da tua última semana que mais tem te atacado. Qual é a emoção que tem feito você talvez parar na vida? A Renata falando aqui, pode ser crença. Sim, eu também creio. A Suzy, minha esposa, ela também falou isso, tá? Mas em nome de Jesus não tem mais carro estragado agora não, tá? Só vai ter reparos normais de carro. Mas eu quero te perguntar, Renata, e cada uma que está aqui. Qual é o sentimento que mais tem incomodado você hoje, nessa última semana? Fala aí comigo, escreve aí. A Esther dizendo mago. Qual é o teu sentimento? Escreve aqui. Qual é o sentimento que mais tem travado, incomodado a tua vida? E a gente vai agora trabalhar isso na presença de Deus. Você define para você o teu sentimento, tá? A Renata falando aqui o orgulho, a Esther falando mágoa. Quando você define o teu sentimento, e você definindo o teu sentimento hoje, talvez você tenha uma pessoa, uma circunstância, algo específico que libera isso em você. Seu orgulho, mágoa, tristeza, sentimento de insuficiência, procrastinação, tá? Cada uma que escreveu aqui, ou você que não quis escrever, pensa como você. Agora que você definiu esses sentimentos, quero que você pense lá na tua infância. Volta agora, quando você sentiu algo parecido? Quando você lá na tua infância sentiu esse orgulho, Renata? O que aconteceu lá? Qual a história da tua infância que você liga com o teu orgulho? Esther, qual a história lá da tua infância que você liga com mágoa? Emily, qual a história lá da tua infância você liga com esse sentimento de insuficiência? Ellen, qual história lá da tua infância você liga com esse sentimento de procrastinação? Eliane, qual história lá da tua infância você liga com o sentimento de decepção? Porque assim, se Deus quer falar com a gente por meio dos nossos sentimentos, e eu sinto eles hoje, eles não são só oriundos do dia de hoje. Eles vêm de algum lugar lá do passado, normalmente da nossa infância, normalmente em alguma história ligada com os nossos pais, ou professores, ou pessoas que nos marcaram lá naquela infância. Qual história
você liga com esse sentimento que você colocou aqui. Não precisa escrever, mas eu quero que você fixe aqui. E se você conseguiu fixar e ligar, conectar alguma história lá da infância com o sentimento do hoje, é lá que Deus quer começar a trabalhar com você. É aquela história da infância, é por ela que vai começar o teu processo de cura e restauração. Processo de cura e restauração. Vocês que escreveram um sentimento aqui, conseguiram reconhecer alguma história? Só escrevam sim ou não. Vocês conseguiram linkar esse sentimento com alguma história? Sejam intuitivos, tá? Porque se você conseguiu linkar algum sentimento, é porque tem ligação. No nosso cérebro tem alguma ligação. A Renata não conseguiu muito bem, a Emily conseguiu. Talvez teriam que ter mais perguntas ainda com você, Renata, para a gente ir a fundo, tá? Eu não consigo conversar com você agora. Mas normalmente a gente linka alguma história. Ó, a Esther conseguiu, a Emily conseguiu, a Ellen conseguiu, mas não era da infância, tá? O orgulho tem a ver com a rejeição? A Eliane também conseguiu? Boa pergunta. O orgulho tem a ver com a rejeição? O orgulho ele tem a ver com a rejeição, sim. E com mais coisas. O orgulho é o quê? O orgulho é uma defesa. Uma defesa para que a outra pessoa não me machuque mais. O orgulho é um mecanismo emocional de defesa, para que uma dor não chegue mais até você. Então eu acredito que, tá, Renata, você viveu algo lá no passado, onde você diz para você mesma, me defendo dessa dor, daquilo que aconteceu, e eu não quero ser ferida de novo assim hoje. Então uma dor causa orgulho, certo? E o orgulho, ele me impede de eu dar o próximo passo. O orgulho me impede de pedir desculpa, o orgulho me impede de perdoar, o orgulho me impede de me conectar de verdade com o cônjuge, o orgulho me impede de amar de verdade. O orgulho me impede de reconhecer as emoções. Tá? Então, você que reconheceu a história e as emoções, o que Deus está querendo falar para você por meio das tuas emoções? Comece a trabalhar lá na tua infância. Os resultados que você tem hoje, resultados emocionais, eles são as sementes do passado. Então começa com aquelas sementes para você mudar os resultados de hoje. Os resultados que você vai ter amanhã no teu futuro são sementes que você vai semear no dia de hoje. Então hoje você tem possibilidade de reconhecer esse sentimento diante de Deus, de onde é que ele vem, e colocar novas sementes. Colocar algo novo no lugar. Então a gente está aqui no terceiro ponto, que é reconhecer as suas emoções diante do Senhor. E toda emoção que eu reconheço, eu tenho poder e autoridade. Lá no Antigo Testamento, quando algo, eu posso dar nome a algo, tanto é que Adão e Eva recebem de Deus a tarefa de dar nome aos animais, às coisas da criação, significa que eles têm autoridade sobre aquilo. Quando na minha vida eu consigo nomear as minhas emoções, consigo nomear as minhas dores, consigo nomear as minhas histórias, quando eu consigo ser vulnerável, e assumir aquilo que eu sinto, eu começo a ter poder sobre isso. Tanto é que o fruto do Espírito Santo é bondade, longanimidade, domínio próprio, alegria e assim por diante. Já as obras da carne são pecados. Ou seja, o Espírito Santo, quando ele age em nós, ele nos ajuda no gerenciamento das nossas emoções. E é isso que eu desejo para você. Que você dê nome àquilo que você sente diante de Deus em oração. Oração, gente, é um convite a nos conhecermos. Olha o livro dos Salmos. Salmos são orações que não são simplesmente meras rezas. O livro dos Salmos é um livro de sentimentos. Lá se coloca o melhor e o pior para fora. Davi diz, Deus, eu quero matar os meus inimigos. Ele coloca o sentimento de raiva, de indignação para fora.
E o lugar para a gente colocar as nossas emoções para fora é na presença de Deus. E quando eu coloco isso para fora, eu começo a ter poder e autoridade sobre isso. Orgulho, tá? Renata, orgulho é muito mais que só uma emoção. Orgulho ele é quase que uma conexão entre as minhas emoções, as minhas crenças e também as minhas ações. Então trabalhe o teu orgulho, tá? Dá para gerenciar o ego, o orgulho, e eu creio que a tua vida e também a vida do teu filho vai ter outros caminhos, outros resultados muito melhores quando vocês conseguirem vencer e virar essa chave dentro de ti. Tem alguma origem, a gente tem como achar ela, tá? Quarta pergunta que eu faço na minha vida de oração. Aonde eu errei, Deus? Talvez até conectado com orgulho agora. O que eu fiz de errado no último dia? Aonde eu pequei? E essa pergunta de aonde eu pequei, aonde eu errei, ela não é uma pergunta conectada agora no sentido de culpa. Como eu faço sempre tudo errado. Sim, diante de Deus nós somos pecadores, mas perdoados. Pecadores, mas justificados. Pecadores, mas agraciados. Você é um pecador, uma pecadora perdoada. O status de Cristo nos traz um novo status. E o fato de sermos perdoados é o que nos marca. Mas eu preciso reconhecer o meu erro, o meu pecado. E esse reconhecer diante de Deus o meu pecado também me permite pedir perdão se eu errei com alguém. Esse reconhecer me permite também libertar todo o peso do passado. Por quê? Porque tem pessoas que sabem que pecam, tem pessoas que machucaram alguém, seja no casamento, seja em algum relacionamento, mas elas não verbalizam isso para o outro. E chegam para o outro e dizem, perdão marido, perdão esposa, por aquilo que eu disse, por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu não fiz. Perdão pela minha preguiça, perdão pela minha grosseria. Você chegar e nomear isso para o teu cônjuge, você reconhecer pecado, primeiro é sinal de que não existe orgulho em você. Não estava falando de orgulho até então. E a cura de Deus, ela só acontece quando eu reconheço pecados. Gente, reconhecer pecado é como uma ferida, né? Vamos supor que eu caí, ralei aqui o meu braço. E eu caí no asfalto, na areia, e entraram algumas pedrinhas dentro da minha ferida. E eu não deixo ninguém encostar nisso. E eu quero que essa ferida ela cicatrize sozinho, sem eu tirar essa areia, essas pedrinhas que estão ali dentro. Não vai dar certo. A ferida vai abrir e abrir e abrir. Talvez você tenha na tua vida feridas assim, que são abertas e reabertas e reabertas, e elas não cicatrizam nunca. É porque ainda tem partes que precisam ser limpas. Confissão de pecados é justamente isso, é você tirar essas areiazinhas, é tirar essas pedrinhas. É você permitir com que a cura realmente aconteça. Então, oração tem a ver com cura. Não é à toa que existem orações de cura lá na Bíblia e no Novo Testamento. Mas a oração também tem a ver com essa cura emocional, de você diante de Deus reconhecer os teus erros. E, gente, quem de nós não temos? A coisa mais bela de alguém não é aquela pessoa perfeita, que é aquele status de mulher, que é aquele status de homem que consegue fazer tudo. Mas a coisa mais bela de uma pessoa que anda com Deus é a pessoa que reconhece os seus erros, que pede perdão e que sabe falar sobre eles. Não significa que você tem que falar aos 7 ventos aquilo que você já viveu, mas significa que você tem que aprender sim a reconhecer aquilo que você fez de errado, os teus pecados. E agora a gente vai para a última pergunta, tá? Vamos recapitular as outras 4. Começar com gratidão, perceber a presença de Deus, onde Deus tem falado na minha vida, perceber as minhas emoções na presença de Deus. Agora a 4ª pergunta era reconhecer pecados na presença de Deus. E a última, e essa é a 5ª, é o olhar para frente, olhar para o futuro. É se perguntar para Deus, Deus, o que você quer que na minha vida seja diferente? O que eu preciso mudar no dia de hoje? É ação.
E, gente, evangelho sem ação não é evangelho. Evangelho, vida nova, transformação, cura, restauração, ela não é só no campo das ideias. Não é só no campo interior, mas também na minha ação. No colocar para fora. Na forma como eu vou viver isso no meu dia a dia. Ah, Michael, eu não preciso dizer palavras. Sim, palavras também fazem parte disso. Mas a pergunta que eu me faço todo dia é: Deus, o que você quer que eu faça hoje de diferente em relação ao último dia? Às vezes é com alguém que eu preciso conversar. Às vezes é algum autocuidado, também faz parte. Mas é esse olhar para o futuro. É esse olhar para frente. Deus, o que você quer que mude na minha vida no dia de hoje? O que você quer mudar na minha existência? Você sabe o que você precisa mudar no dia de hoje? Você sabe o que Deus quer fazer na tua existência nesse dia? Como Deus quer falar, o que Ele quer de forma prática que você faça? Então, tudo aquilo que a gente fez, desde a gratidão, perceber a presença de Deus, perceber sentimentos, reconhecer pecados, precisa me levar à ação. Aquela frase do Bento de Núrcia, prega o evangelho sempre se necessário, use palavras, ora et labora, do latim, ore e trabalhe, tem a ver com isso. Ore e trabalhe no sentido de que ore e haja. Ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Faça a tua parte. Evangelho sem obras é morto. O Evangelho precisa das obras, não como uma forma de salvação, mas como uma forma de testificação daquilo que Deus tem feito na minha história. Então eu quero te convidar agora, nos minutos finais dessa live, a você pensar: qual ação você precisa tomar nesse dia de hoje? Por tudo aquilo que você tem reconhecido até agora. O que você precisa fazer hoje para transformar a tua vida, para que a tua vida seja transformada na presença de Deus? E eu quero te deixar o desafio de você realmente pegar essas 5 perguntas que eu apresentei aqui e usar elas como uma metodologia de oração. Quando eu disse que o tema da live é a oração que transformou a minha vida, não é uma oração específica, mas é uma metodologia de oração. E eu quero te convidar a você colocar isso para dentro da tua vida. E o meu casamento, ele mudou por causa disso. A minha vida profissional mudou por causa disso. Aquilo que eu sou como pessoa mudou por causa disso. Porque eu entendo que Deus está comigo em todas as esferas da minha vida, em todos os momentos. Eu olho para sentimentos, situações, erros, para o futuro, para a minha vida, com outro olhar. Um olhar de que eu estou na presença de Deus o tempo todo. Então eu quero te convidar a você a adotar uma metodologia que faça sentido na tua caminhada. Que não seja só um ritual, que não seja só um viver, mas que seja algo real e transformador na tua existência. Gente, se essa live fez sentido para você, 2 convites. Dia 23 de novembro, a Suzy e eu, nós teremos um evento, Um Dia para Ativar o Amor no Seu Casamento. É um evento restrito para 9 casais ainda. Esse evento ele vai ser um evento bem pequeno, um lugar super especial, aqui perto de Pomerode, que é em Jaraguá, Santa Catarina. Se você quiser se inscrever nele, tem mais informações no link da bio. Tenho certeza que vai ser transformador no teu casamento. Segundo convite. Talvez você está aqui e está dizendo: Michael, eu preciso trabalhar a minha vida emocional. Eu preciso entender quem que eu sou. Eu preciso trabalhar a minha identidade, as minhas rejeições, o meu orgulho. Então eu quero te convidar a você fazer uma sessão experimental comigo, uma mentoria experimental. A gente vai sentar juntos 1 hora, vai aprofundar tudo isso. Depois, claro, eu sempre ofereço possibilidades de continuidade, mas talvez faça sentido para você. Entender que essa caminhada com Deus, essa caminhada na vida, ela não é uma caminhada onde você está sozinho, mas você precisa de pessoas ao teu lado. Se você quer e precisa isso, vem aqui no link da bio, lá você encontra mais informações, também o nosso contato de WhatsApp. Que Deus abençoe você nesse dia, nessa semana, e nos vemos na próxima terça-feira com mais uma live Deus, você e eu. Renata dizendo aqui: eu preciso fazer um estudo bíblico, pois não congrego em igreja nenhuma. Bem importante isso, tá? O passo é achar uma igreja, Renata. A gente precisa de pessoas à nossa volta. A gente precisa de
Comunhão. Comunhão é importante. Brasa fora do braseiro, ela apaga. Então a gente precisa também de pessoas nesse sentido. Às vezes um pequeno grupo, um grupo de mulheres pode fazer toda a diferença na tua história, na tua trajetória. Renata, se você quiser também trabalhar o teu orgulho, manda uma mensagem lá, tá? A gente conversar um pouquinho disso. Legal, gente? Deus abençoe você e que você tenha hoje um excelente dia na presença do Senhor. Até mais.